Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Então estamos aí mais uma vez aí comentando sobre os principais acontecimentos do Brasil e pelo mundo e vamos falar sobre política, né? Isso aí já é um assunto que eu queria comentar há um tempo atrás, mas aí eu não tive tempo, mas é que tinha que dar uma abordagem assim mais pensativa sobre o assunto, né? Então acompanhem após o break, né? Nós vamos falar sobre o Congresso americano e a situação relacionada ao Brasil, né? E nossa censura, perseguição e as coisas que estão acontecendo e como está sendo visto lá do lado de fora, tá? Eu vou dar uma opinião rápida sobre isso. Acompanhem após o break aí, né? Já voltamos aí na sequência. Breaking news. Hey, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Oh, yeah! Então tá, voltando aí, né, a nossa pauta, né? Antes de mais nada, deixa o like, a gente escreve para dar aquele apoio aí para acompanhar o conteúdo, né? Então, eu vou falar sobre este acontecimento, que já ocorreu há um tempinho atrás, né? Mas é que eu não podia deixar em branco, isso é uma coisa que eu queria comentar, mas é que tinha que ser com calma, não podia falar assim, sem mais nem menos, né? Que esse é um assunto, assim, vamos dizer, de uma certa forma sério e um pouquinho mais delicado, né? Nós sabemos aí que foi uma comitiva lá para os Estados Unidos, né? Falar dos abusos aqui do STF lá na Câmara dos Estados Unidos, né? E teve várias pessoas comentando, mas uma das falas que me chamou a atenção foi de Maria Salazar, né? E ela é uma pessoa que, dentro da Suprema Corte, não só lá, como nos Estados Unidos, ela tem um grande respeito até pelo seu histórico, né? Então, falando assim um pouquinho sobre ela, primeiro eu vou comentar sobre ela, né? E sobre a pessoa dela, e respectivamente, para vocês poderem entender, né? A situação que está acontecendo aqui no Brasil, todos nós sabemos. Eu sei que tem pessoas aí que não querem enxergar, não querem ver, acham que isso é tudo uma forma fictícia e real, né? De como está sendo conduzida a política brasileira. Mas vamos aí comentar sobre ela, né? Maria Salazar, né? Outras pessoas deram suas abordagens, mas aqui eu trouxe e que eu vou comentar sobre a dela, que eu acho que é uma das mais importantes, assim, das que estavam sentados lá para falar sobre a situação do Brasil, né? Primeiramente vou falar aqui o que eu busquei assim para poder falar sobre ela. Maria Salazar é integrante do Partido Republicano. Ela é a presidente do Subcomitê de Relações Exteriores da Câmara para o Hemisfério Ocidental, né? Antes de sua carreira política, Salazar teve uma notável trajetória no jornalismo, trabalhando para grandes redes como CNN, em espanhol, Telemundo e Univision, né? Cobrindo eventos globais importantes, incluindo Guerra Civil em El Salvador, e realizando entrevistas com figuras como Fidel Castro, Augusto Pinochet, Bill Clinton, George Bush, Madre Teresa de Calcutá, além de presidentes colombianos Álvaro Uribe, João Manuel Santos. Seu trabalho jornalístico lhe rendeu 5 prêmios Emmy. Então não é ninguém que nós estamos falando, né? E na política, Salazar se concentra em temas importantes para os latinos, defendendo políticas que promovem a prosperidade econômica e valores cristãos, né, tradicionais, eleita para o Congresso em 2020. Né? E a gente está vendo, assim, dentro dessa situação, que ela não é uma pessoa simples assim, dizer, ela tem um respeito, tem uma notoriedade lá dentro dos Estados Unidos, e ela pautou isso envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E ela falou isso, e isso com certeza é uma coisa que, embora muitas pessoas aqui do Brasil digam, nada a ver, isso aí não é nada, isso aí é só um terceiro tempo de eleições, né? Isso aí não merece assim um respeito como deveria ter, ou não tem que ter uma consideração. Bom, eu acho que do meu ponto de vista, assim, e pelo que eu vejo, isso é uma coisa muito séria. E o Brasil tem que entender que nós estamos criando uma visão sobre nós para o mundo, né? Que nós não temos uma liberdade. E não, tipo assim, não é só aqui no Brasil que tem pessoas comentando. Tem pessoas que são respeitadas, entendeu? Tanto como valor político ou valor jornalístico, importantes, que são vozes grandes fora do Brasil, que também agora estão comentando. Isso não está ficando só dentro da bolha brasileira. As pessoas acho que tem que entrar para a realidade de ver que isso aí é muito grave e é muito sério, entendeu? Quando eu falo no quesito liberdade, não é uma coisa... Se não fosse uma coisa séria, a pessoa não ia pautar e não ia levar isso em lugares tão importantes, e se não fosse importante, ela nem pautaria, nem daria a mínima. Então eu vou deixar aí a abordagem dela aí,
para quem quiser ver, para saber o que ela comentou, né? Que eu acho que ela foi bem severa, né, sobre a situação, né, pessoal? Acompanhem. While I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country. Saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, it deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board, it does not matter what you're saying. You have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So there are two facts here that I think could shed some light on who Mr. de Moraes is, and these are facts. Number one, he gave the order to take down a post that said that Lula da Silva supports Daniel Ortega, the dictator of Nicaragua. Well, yes, it's true. So why can the Brazilians not know that? So Mr. de Moraes ordered to bring it down. Number two, he gave 1 hour to the company, to Twitter, to take down posts by conservative politicians, or they would be fined $30,000. So 1 hour, what about if you read the email 30 minutes into it? So you only had 30 minutes to bring it to, take it down, or be fined $30,000. And those two politicians are here, Carla Zambelli and Marcel Van Hatten. Is that true? Eu acho que o brasileiro tinha que dar uma acordada aí, porque a situação assim, isso é como a gente está sendo visto, né, fora da bolha aqui brasileira, né, dentro do aspecto político. Se as pessoas não estão querendo entender essa realidade, pode ter certeza que pessoas fora do Brasil agora estão começando a ver. E isso a gente vê assim pelos comentários de redes sociais de fora do Brasil e de pessoas comentando fora do Brasil, não dos brasileiros, e a pessoa que dentro da bolha, que na real o brasileiro em si vive, uma boa parte da nossa população vive num mundo fechado, do qual não tem acesso à informação, e também outra parte não procura o acesso à informação e nem vê como é que a gente está sendo considerado, ou como nossas principais autoridades aqui do Brasil, né, estão sendo vistas lá fora. Mas eu vou dizer que a gente está com o filme bem queimado lá fora, né? A gente parece, né, que tem um respeito, porque uma coisa é você ter respeito e você ver de todo mundo que você tem respeito. Outra coisa é você pagar para veículos de comunicação para você parecer que tem respeito, que essa é a situação do Brasil atualmente.